Olá! O nosso assunto hoje é envelhecimento. Como você já sabe, as pessoas estão vivendo cada vez mais. Estamos chegando aos 80, 90, 100 ou mais anos e queremos chegar lá com saúde, não é? Para poder desfrutar das coisas boas da vida, curtir filhos, netos, uma boa viagem, desfrutar com as amigas e amigos, muitas coisas boas que a vida nos oferece. Mas é claro que queremos chegar lá, sim, com saúde, podendo ter condições de desfrutar dessas coisas sem sequelas de doenças que tivemos anteriormente, no passado, com limitações, não podendo estar tendo aquela mobilidade, a independência que tanto nós queremos, né? Então, hoje eu quero trazer algumas dicas, algumas informações para você poder chegar nesta idade com muita saúde. Bem, para você entender um pouquinho como funciona o nosso envelhecimento, os responsáveis pelo nosso envelhecimento são, em 20%, a parte genética, aqueles genes que nós herdamos que vão determinar algumas doenças. Em 30%, o meio ambiente, as influências do meio ambiente, como poluição, radiação solar e outros fatores que estão inerentes ao ambiente em que nós vivemos. E em 50%, nós temos o estilo de vida. Então, o estilo de vida é o principal fator que irá determinar o nosso envelhecimento e a qualidade do nosso envelhecimento. Por quê? Nos 20% da parte genética, nós não vamos poder, por enquanto, ainda interferir. Embora que alguns estudos e experimentos científicos já estão conseguindo aí também mexer em alguma coisinha, mas por enquanto ainda nós não estamos podendo nos utilizar desse recurso. Mas a boa notícia é que mesmo esses 20% da parte genética, aqueles genes que nós temos para algumas doenças, como por exemplo os cânceres ou a incidência familiar de diabetes, de doenças cardiovasculares, eles podem ser prevenidos, podem não se manifestar de acordo com o nosso estilo de vida, aonde nós podemos interferir sim. Estilo de vida, quando eu falo nisso, eu falo sobre hábitos alimentares, hábitos de exercícios, hábitos como não fumar, por exemplo, não beber em excesso, fazer os seus exames de prevenção, se cuidar, não é? Evitar a radiação solar e vários outros fatores que fazem parte de como nós vivemos a nossa vida. E isso é importante, sim, é importante especialmente a partir dos 25 anos. E os 25 aos 30 anos, eu sempre digo que é um período de adaptação, né? Porque a gente não pode mais fazer tudo o que quer, e aliás, não se pode fazer tudo o que quer já desde bem cedo na infância, porque isso vai ter influência lá na frente. Mas a partir dos 25, principalmente a parte alimentar e outros maus hábitos, né, quando feitos em excesso, né, praticados em excesso, poderão sim interferir a partir dos 30 anos, quando nós começamos cronologicamente a envelhecer. Alguns um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas cronologicamente o nosso processo de envelhecimento começa a acontecer a partir dos 30 anos. Pois bem, a partir daí você já tem a obrigação de fazer exames de prevenção, de estar mais atento às informações que se tem para que lá na frente nós não venhamos a ter doenças e nem as consequências dessas doenças, que são o que limitam a nossa vida e não nos deixam desfrutar, não é, da boa vida quando chegamos aos 60, 80 ou até aos 100 anos. A prova disso, que nós podemos sim viver bem, mesmo nessas idades, são os japoneses.
Vamos falar um pouquinho do Japão, que é um dos países de maior longevidade. No Japão é muito comum nós encontrarmos pessoas longevas de até 100 anos ou mais trabalhando ativamente na agricultura e outros trabalhos, né, que eles realizam ativamente. E se você for ver a alimentação deles, né, é muito à base de algas, de peixes, praticamente não tem gordura, né? Só por essas dicas aí já estou falando um pouquinho para você, né, sobre o estilo alimentar. Pois bem, é possível sim, e já no Brasil nós temos aí pessoas com mais de 90 anos que exercem ativamente as suas funções. Funções de advogado, contabilista, médico, cultivadores e tantas outras profissões onde nós encontramos pessoas já bastante longevas, lúcidas, independentes, com um sorriso no rosto. Então, você pode chegar lá sim e com saúde. Basta começar cedo, especialmente fazendo prevenção, que é a palavra de ordem para o nosso envelhecimento com saúde. Bem, alimentação. Vamos começar por aí, não é? Porque a gente faz 3, 4, 5 refeições por dia e nós deveríamos sim comer mais vezes ao dia e menor quantidade, porque nós estaremos sempre estimulando o metabolismo e não vamos exagerar em nada por não chegar numa próxima refeição com muita fome. Isto já é uma dica, não é, de como a gente deve se alimentar no dia a dia. Além da qualidade da alimentação, é claro, né, que deve ser rica em vegetais e peixe e pobre em açúcar e gorduras. Então, vamos começar falando dos açúcares e das gorduras, que são as substâncias contidas nos alimentos que mais aceleram o processo de envelhecimento. Os açúcares porque aumentam o processo oxidativo e as gorduras porque provocam o que nós chamamos de arteriosclerose, ou seja, tanto a arteriosclerose quanto a aterosclerose são responsáveis pela determinação, né, da circulação do aporte sanguíneo e, por consequência, o aporte do oxigênio, que é levado aos tecidos pelo glóbulo vermelho, né, através da hemoglobina, que então que libera o oxigênio a todos os tecidos. Se nós não recebemos esta vascularização adequada aos tecidos, esses tecidos e órgãos vão envelhecendo. Começando pelo cérebro. O cérebro é o principal atingido pela falta de circulação quando se tem um processo de arteriosclerose ou aterosclerose que é causada especialmente então pela grande ingesta de gorduras. Se você já tem um componente genético com tendência, incidência familiar, por exemplo, que seu médico vai perguntar, tem pessoas na família que tiveram infarto, AVC ou demência, então você deve diminuir o nível de gorduras da sua alimentação. Seu colesterol está alto, bem, então isso já se torna obrigatório. E hoje se sabe que quanto mais baixo os níveis do colesterol ruim, nós temos mais tendência a viver mais, com lucidez. Começando então a falar um pouquinho do cérebro. O cérebro é o órgão que mais necessita oxigenação, é o órgão mais nobre que temos em termos de receber aporte sanguíneo para não envelhecer. Se o nosso cérebro envelhece mais rapidamente, por conta dos nossos erros alimentares, excesso de gorduras, de açúcar, nós vamos começar a ter perdas de memória, vamos começar a não receber a oxigenação dos neurônios, que são as células, né, lá do cérebro que realizam todas as funções. E isto se explica facilmente porque podemos chegar até a um quadro de demência, o que a gente chama de demência vascular.
Não a demência de Alzheimer, que é um outro quadro que envolve outras coisas, inclusive genéticas, mas até a demência de Alzheimer se pode retardar sim através de uma boa alimentação. Bem, a demência vascular, ela acontece, como eu já disse, por causa do entupimento desses pequenos vasinhos lá no cérebro. Imagine você que nós temos vasinhos no cérebro que são 10 vezes mais fininhos que um fio de cabelo. Você consegue imaginar? Pois é, né? É difícil, né? Mas a gente consegue imaginar o quanto é fácil esses vasinhos estarem obstruídos quando temos excesso de gorduras na nossa alimentação. Perdemos, portanto, muitos mais neurônios do que o processo normal de envelhecimento. Porque com o processo normal de envelhecimento, nós também perdemos milhares de neurônios, as células do cérebro que envelhecem e morrem ao longo do tempo. Mas isto é muito mais acentuado quando temos esse problema da obstrução dessas microarteríolas. Então, nós estaremos acelerando esse processo de envelhecimento cerebral com maior risco, não só de demência, mas também os AVCs isquêmicos, aquelas células que não recebem a oxigenação podem morrer e você pode ter um AVC isquêmico se for uma artéria, um vasinho um pouquinho mais calibroso. E aí já vem as sequelas, não é? Bem, mas isto é só o começo, pequenas pinceladas onde você já está vendo o quanto é importante a qualidade da nossa alimentação. Então, daqui a pouquinho, depois dos comerciais, eu volto a conversar com você um pouco mais sobre isso, trazendo mais dicas para você. Já estou de volta com você e o nosso assunto continua sendo envelhecimento. Bem, no bloco anterior eu conversei bastante com você sobre a questão da circulação do envelhecimento do cérebro, sobre o problema de se alimentar com alimentos ricos em gorduras, em carboidratos. E agora eu quero falar sobre outra questão dos alimentos com muita gordura, porque a gordura ela é bastante calórica e isto associado também com outros alimentos que vão agravando o problema pode causar a obesidade. Pois bem, a obesidade sim tem uma questão genética também, mas se nós cuidarmos da alimentação, e aí vai uma dica para os pais também, desde a infância, não vamos ter o problema da obesidade lá na frente, que está associada a mais de 20 doenças, como por exemplo os cânceres, a hipertensão, os infartos, o AVC, que é o acidente vascular cerebral, o diabetes, as artroses pelo excesso de peso, né? As articulações ficam bastante comprometidas. E aí já vem as consequências das artroses também, que muitos idosos se queixam, as dores articulares, especialmente joelhos, né, as articulações inferiores, quadril, coluna lombar, joelhos, pés. E também a questão de outros órgãos internos que podem estar sofrendo com as consequências da obesidade, como os problemas de vesícula, as colicistites, as pedras na vesícula, as inflamações. Então, a obesidade, entre todas essas doenças que eu acabei de dizer, ela vai estar gerando também problemas de ordem psicológica. Falamos da questão das limitações, não é? Não bastasse todas essas limitações, a pessoa obesa começa muitas vezes a ter um pouco de depressão. Depressão por limitar em várias coisas, não é, que ela gostaria de desfrutar, dependendo do grau de obesidade, às vezes até obesidade mórbida, o problema de deslocamento, de locomoção, né?
e a depressão, que vem muitas vezes por ter várias outras doenças associadas. Então, combater a obesidade é estar combatendo todas essas doenças lá na frente. A obesidade, então, como nós vamos evitar? Fazendo exercícios regulares. Não precisa ser assim uma loucura, não é? Ficar malhando todos os dias, até porque nós estamos falando de envelhecimento, não só da prevenção, que já deve começar lá, né, numa idade precoce, mas principalmente quando há um envelhecimento mais ativo. Então, né, fazer exercícios adequados às suas possibilidades e às necessidades também, cuidar da alimentação, tomar bastante líquido, alimentos, né? Alimentos devem ser ricos em frutas, verduras, legumes, né? Os vegetais, carne magra ou especialmente o peixe, né? O peixe porque tem inúmeras substâncias ricas que estarão retardando o processo de envelhecimento, melhorando as funções especialmente do cérebro e evitando as gorduras e os açúcares que aumentam muito o processo oxidativo. Então, né, a obesidade vai depender da sua alimentação e também, né, da atividade física. Se você ficar sedentário, não praticar exercícios com regularidade, isto vai acarretar sim aumento de peso. E especialmente a partir do processo de envelhecimento, muitas mulheres referem, isso é bem comum, né? Olha, até os 20, 30 anos eu emagrecia com muita facilidade. Depois dos 30 começou a ficar um pouquinho mais difícil, dos 40 mais ainda, dos 50 então nem se fala, não é? É bem comum as pessoas dizerem, eu não como nada e estou engordando. Sim, isto é bastante comum, tanto é que a maioria das pessoas, se olharmos para trás, todas elas aumentaram de peso. Dificilmente a gente encontra pessoas que lá pelos 50, 60 anos tinham o mesmo peso que aos 20 anos. Por que isso acontece? Porque o nosso metabolismo ele vai mudando. Então, se o metabolismo se torna mais lento e ainda nós ingerimos alimentos mais calóricos e não fazemos exercícios, nós vamos aumentar de peso. Esse metabolismo mais lento, associado às variações hormonais e até doenças como o hipotireoidismo, por exemplo, podem agravar ainda mais este quadro. Então, nós temos sim o fator genético, mas que é um fator pequenininho na influência, né, deste modo de envelhecimento e, de novo, o estilo de vida, que é onde nós podemos interferir, que é 50% deste resultado do nosso envelhecimento, por assim dizer. Bom, mas eu quero explicar para você por que se aumenta de peso. Uma das razões pelas quais, se nós não tivermos boa alimentação e não fizermos exercícios regulares, nós vamos aumentar de peso. Quando nós estamos em crescimento, em desenvolvimento, nós gastamos aí uma boa energia para o processo de crescimento, de desenvolvimento, né? Vamos pensar lá atrás, quando você era adolescente, olhando para os adolescentes, né? Eles comem muito e continuam magros. E a pessoa com mais idade come pouco e engorda, porque estamos nos alimentando com uma quantidade maior do que precisamos, porque não estamos mais em crescimento, em desenvolvimento. Pelo contrário, nós estamos num processo de senescência, de envelhecimento das células. Portanto, aí o menos é mais. As células não precisam mais daquela energia que vem dos açúcares, das gorduras, carboidratos. Estas células não precisam mais desse suporte, desse aporte de energia.
porque estão envelhecendo. E se nós oferecermos a quantidade excessiva de energia, isto vai se acumular em forma de gordura. E como falei há pouco, a gordura, a obesidade, vai trazer uma série de outras doenças, principalmente as doenças cardiovasculares, não é? Que são os infartos, AVCs, pela obstrução das artérias, como eu já disse. Mas vamos falar dos cânceres. Por que existe uma incidência maior de cânceres na pessoa obesa, uma tendência maior ao desenvolvimento do câncer, como um fator extra, né? Que temos a parte genética, como dissemos, fatores ambientais, mas a obesidade faz com que essas células estimuladas ao crescimento pelo aporte maior de energia, elas se multiplicam com erros. Elas são estimuladas a se multiplicarem com erros, não estão mais em crescimento. Então vão vir alterações, né, que estarão desenvolvendo um processo de multiplicação anômala destas células, que são os cânceres. Isso explica, em parte, porque, né, nós temos maior incidência de câncer a partir da terceira idade. Um dos maiores fatores para o surgimento de cânceres é a idade. Nós sabemos que é um dos principais fatores aí. E claro, associados novamente ao estilo de vida. E aí entra o cigarro, que nós nem falamos ainda, né? E diversos outros fatores que nós estaremos comentando num próximo programa. Hoje eu deixo você aqui com algumas destas dicas gerais, um apanhado geral sobre estilo de vida, né? E aquilo que você precisa saber já de antemão para que possa viver mais e viver melhor. Chegar aos 60, 70, 80, 90, 100 anos ou mais com saúde, desfrutando de tudo de bom que a vida tem. Envie suas sugestões, as suas perguntas, aquilo que você quer saber sobre os mais diversos assuntos, né? Especialmente os relacionados à prevenção e ao envelhecimento. Mas colocamos aqui, né, um leque de coisas que você pode estar trazendo, nos questionando, que nós traremos também a resposta aqui dos especialistas na área, esclarecendo a você a sua dúvida. E voltamos em breve com o nosso Saúde e Longevidade.